Boa noite, amigas e amigos. Estamos aqui hoje para gravar o terceiro e último ciclo da nossa deusa mitológica Deméter, da mitologia grega. E eu quero compartilhar aqui com vocês que ao estudar esses arquétipos, esses mitos dessas deusas, estou realmente maravilhada com a identificação que existe com todas as mulheres que conhecemos no planeta, de uma certa forma, mais ou menos. Mas essa deusa mulher Deméter, ela realmente faz parte da história de cada mulher que existe na Terra. Então vale mesmo a pena estudar e adentrar esses mistérios. Nós paramos, eu vou voltar um pouquinho o que essa chaga profunda de Deméter tem a nos dizer. Bom, nós dissemos que a maioria das perturbações menstruais e ginecológicas poderão ser atribuídas também a atitudes profundamente negativas com que as mulheres chamam esse período menstrual. Isto vai denotar uma atitude feminina para com o nosso próprio corpo, que podemos dizer profundamente patológica. Oi, Lurdinha, boa noite, saudades de você. Então, em alguns casos, essas mulheres vão buscar alívio para as graves e crônicas depressões menstruais através de com os psicólogos, né? E acabam por descobrir que possuem sonhos, que têm sonhos povoados de imagens que estão refletindo essas oscilações do período menstrual. E assim, pouco a pouco, nós vamos aprendendo a ouvir todos esses temas recorrentes que aparecem nos nossos sonhos e que acabam finalmente por se harmonizarem também com os ciclos menstruais e com todos esses sintomas e acabam por desaparecer e de maldição que nós chamamos torna-se uma bênção na vida de cada mulher, né? No mito Coré, nós percebemos que ela volta para a mãe e ao voltar para a mãe, a terra torna-se novamente muito fértil. Então, nós mulheres aqui temos uma grande lição a aprender, pois com a suspensão do grande ciclo das estações, nos mostrando e ensinando que na morte que vem através de Hades e Deméter, na sua ira e na sua dor, será sempre necessário para que o grande ciclo da Mãe Terra prossiga. Por exemplo, o grande ciclo solar do nascimento e morte das estações, ele é reproduzido numa dimensão mais íntima, né? No nosso ciclo de 28 dias e no ciclo da lua, que cresce, fica cheia e lentamente mingua. E essa última fase lunar, tanto simbolicamente como fisiologicamente, também corresponde ao nosso ciclo menstrual. Porque a cada mês um óvulo vai ser liberado dentro de nós, que, exceto em algumas raras ocasiões da vida, ou talvez nunca, se desprenderão
e serão totalmente devolvidos à Mãe Terra. Aqui nós encerramos o primeiro ciclo, né, dessa deusa Deméter. Depois nós falamos o segundo ciclo de Deméter, que é a mãezona, né, e representado pela fruta. Bom, podemos ver aqui um movimento de retorno. Quando Coré volta para a sua mãe Deméter, também nós podemos ver nas estações elas retornando para um ciclo interior e trazendo consigo também um imenso potencial de fecundidade e de muita renovação, que vai se processando todos os meses. Então, também em nós mulheres, né, através da ovulação e da preparação desse útero para ser fecundado e gerar nova vida dentro de nós. Bom, quando existe misteriosa união entre uma semente masculina e um óvulo feminino, essa terra, nossa terra pessoal e particular, dá-nos avisos de uma segunda incisão nessa nossa vida e nessa mulher deusa Deméter, que é a gravidez. No nosso mito também, quando Coré retorna daquele mundo avernal, ela traz consigo uma criança. E então, a donzela torna-se mãe. E tem aí o início, então, da sua segunda fase de conscientização de deusa mulher Deméter. Podemos sentir muito bem isso nas palavras de uma nobre da Abissínia, quando ela escreve: a mulher concebe e, como mãe, ela é uma pessoa diferente de uma deusa sem filhos. Ela traz consigo o fruto da noite por 9 meses no seu corpo. Ela é e permanecerá mãe, mesmo que esse filho morra, mesmo que todos morram, porque ela carregou esse filho debaixo do seu coração por muitos meses, e ele jamais voltará a deixar o seu coração, nem mesmo depois de morto. E olha, observa, nada disso um homem conhece, pode conhecer, nada disso ele conhece. Podemos então afirmar que para algumas mulheres a gravidez será sempre um choque tão grande quanto a nossa primeira menstruação. Oi, Elaine, tudo bom? Então, essa deusa Deméter, ela também possui auxiliares internas, que nós vamos falar então um pouco agora. Nós sabemos que durante a gestação há um grande despertar também da nossa consciência psíquica. Nesse período nós temos muita introversão, muita reflexão, porque enquanto a gente vai preparando o quarto do bebê, as roupinhas do bebê, a gente vai ouvindo músicas suaves, apropriadas, e também temos fantasias sobre esse nosso bebê que vai chegando. E nós podemos chamar esse momento ou essa fase de acalento psíquico. Por quê? Porque haverá aqui muita interação entre a consciência da mãe e a do feto. Prestem atenção, porque desde cedo a criança ouve, absorve da mãe toda e qualquer energia, todo e qualquer tipo de mensagens e sentimentos, como também as nossas incertezas e medos. A gente fala tanto
né, nisto, na terapia de curar a criança ferida, né, a nossa criança interna. E que às vezes não são dela, é da própria mãe, né? Bom, essa mãe, ao meditar sobre todo esse processo do parto que ela está que está acontecendo, né? Sem esquecermos também que o nascimento, nele também vem implícito o surgimento de muitas imagens do contrário desse arquétipo, que é a morte, porque quando você fala nascimento, você já está implícito na palavra nascimento a morte, né? Porque nós sabemos que ao nascer, nós vamos também morrer algum dia, ok? Então, é impossível falar de nascimento sem se reportar ao outro processo, que é a morte. Bom, amadas, aqui nós vemos como funciona o inconsciente coletivo nas mulheres grávidas, né? Ele está repleto de tragédias de filhos perdidos, sabe? Imagens de crianças mortas, com nascimentos muito complicados, com medo das deformidades e muito, muito, muito mais, né? E esse inconsciente coletivo, essas imagens todas, né? Elas vão emergindo involuntariamente, são como fantasmas que vêm desse reino avernal, que é o reino da Perséfone, certo? Então, estes são resíduos de milênios que foram acumulados por experiências femininas de maternidade, são reais. O inconsciente coletivo, né, está muito repleto dessas imagens, né, de experiências de mães e na hora, né, do seu parto, na hora da maternidade, né? E essas imagens realmente assombram as grávidas, né? Mas também podemos dizer que surgem imagens também, arquétipos e sonhos também bons, né? Aparecem os anjos guardiães, a gente se apega aos anjos guardiães, né? Aos guias espirituais, aos nossos ancestrais benevolentes, porque parece que eles estão a vigiar a todo momento, né? Esse grande evento do nascimento. Então, ao lado sombrio, mas também ao lado reconfortante, né? Por exemplo, também, nessas mulheres grávidas, podem aparecer imagens e sonhos, muitos sonhos com ladrões, com roubos, né? Isto está sugerindo, essas imagens está sugerindo mudanças psicológicas internas dentro de cada uma, e que perturbam também o equilíbrio corporal, né? Surge um medo enorme de perder completamente o controle do corpo físico. Também acontece isso. Interessante, né? Eu acho que esse mito assim vem esclarecer mesmo muita coisa sobre nós mulheres. E principalmente aquela que se identifica como mãezona, né, Maria de Lourdes? A mulher mãe Deméter. Bom, então nós vamos falar agora do terceiro e último ciclo da nossa deusa, que é de avó para a grande mãe, a anciã. Bom, nós já comentamos, né, que é uma deusa tríplice. Ela é donzela e flor, mãe e fruto, avó e grande mãe anciã. Bom, acho que podemos ver hoje em dia a nossa família média e americana perdendo por inteiro
essa dimensão de deusa mulher Deméter. Nós nos esquecemos desse papel tão importante, né, que a nossa geração antiga de mulheres desempenharam e que também acontece nesse terceiro e último estágio da vida de uma mulher, que é a anciã e a avó. Aquela nossa tradição antiga, onde as avós moravam com as famílias, né? E que hoje é preservada apenas mesmo em algumas comunidades negras, algumas comunidades hispânicas e também em algumas famílias italianas que são mais tradicionais. Mas infelizmente, esse jeito ocidental e americano de ser são resquícios tradicionais de uma família muito à moda antiga e que está mesmo desaparecendo. Este é o jeito de ser dos anglo-saxões bem-sucedidos, né? Com seus valores urbanos típicos de uma deusa Atena e sua implacável ética de trabalho protestante, com toda uma estrutura redutora e bastante fragmentada de família. E por quê? Porque para serem economicamente eficientes, essas pessoas precisam de morar em unidades cada vez menores e dedicarem-se cada vez menos aos seus pais e aos seus filhos. Portanto, hoje raramente nós conhecemos o conforto ou o apoio das nossas mãezinhas por perto, nos ajudando e cuidando das nossas crianças, né? Com toda uma experiência de vida que elas conhecem. E então essas mães que viviam e que estavam perto de nós, elas nos ajudavam a cuidar das nossas crianças com muito amor, com muito carinho, como só as avós sabem fazer, né? Então, antigamente, amadas, muitas de nós nos sentíamos confiantes, porque sabíamos também, no fundo, que nós podíamos contar com essa figura maravilhosa, mais idosa e muito sábia, né? Que era a nossa mãe, que também era a nossa avó. E sempre que, porventura, surgisse algum tipo de problema dentro do nosso lar, a gente tinha, assim, uma confiança, uma maior comodidade, né? Ao se sentir amparada por essas mulheres tão queridas, na maioria, tão queridas por todos nós. Então, hoje, né, nós mulheres e mães nos vemos tão alienadas da figura da mãe, né, da nossa mãe, né? Então, elas deixaram de ser o centro emocional e produtivo de uma vida familiar. Por quê? Porque a vida antigamente ela transcorria perto da nossa mãe terra, perto dos animais e da natureza, né? E esse ciclo das estações era muito comemorado, né, em todos os festivais pagãos e semi-cristãos. A mudança das estações era bastante reverenciada. Então havia uma solidariedade entre 3 gerações de mulheres. A continuidade dessas gerações era ritualisticamente reiterada na morte e no renascimento místico dessa donzela dos cereais, porque ela vem representada, né, com um ramo de cereal nas mãos, né, e de sua mãe, que, pesarosa, personificava
esses grandes ciclos da Terra e de suas estações. Era realmente interessante, era amoroso, né? Ainda peguei no começo, né, da infância uma parte dessa história toda, né? Jung descreve, em termos psicológicos, o significado para essas mulheres que participavam dessas cerimônias antigas. Ele diz: toda mãe contém em si a filha, e toda filha contém em si a mãe, e que toda mulher se estende para trás na sua mãe e para frente na sua filha. Verdade, né? Portanto, essa participação e essa mesclagem geram uma incerteza peculiar em relação ao tempo. A mulher, ela vive antes como mãe e depois também como filha. A conscientização desses laços vai gerar nela um sentimento de que a sua vida se estende ao longo de muitas gerações e que esse é o primeiro passo rumo à experiência imediata e às convicções de se estar fora do tempo e que, por sua vez, provocam em nós uma sensação de imortalidade. Aqui está, né, a chave da nossa imortalidade. A nossa vida individual é elevada a um tipo, ou seja, ela torna-se na realidade também um arquétipo do destino da mulher no geral, que nos levará a uma restauração das vidas de nossas predecessoras. Porque essa experiência, ela vai conferir às pessoas um lugar e um significado também na vida dessas gerações, de modo que todos os obstáculos desnecessários serão retirados do nosso caminho, do caminho de todo fluxo vital e que deve agora, portanto, correr através dela. Esse fluxo vital vai correr daí para frente, através dessas gerações. Eis a ponte, e ao mesmo tempo se salva também de um isolamento e é também restaurada na sua inteireza. E essa é a meta, e este é o resultado que todas queremos ter nessa ritualística com os arquétipos femininos. Aí vemos que ao passar da idade de se ter filhos, nós, mulheres, estamos fisicamente prontas para sermos avós. Será? E dar também apoio às nossas filhas nessa tarefa de criar também os seus filhos e estabelecer um tipo especial de relacionamento com os nossos netos, ou seja, um tipo de acalento no que se refere mais às coisas do espírito, né? Essa anciã vai trazer para essas crianças, né, uma preocupação maior com as coisas do espírito, né? Uma sabedoria, né? Nós, as avós, personificamos um elo com os nossos ancestrais. E essa é a verdadeira anciã. A deusa mulher Deméter
na sua terceira e última fase de vida. Então, que coisa mais linda! Muito bonito mesmo, cada vez fico mais apaixonada. E o mistério final, né? E a forma, é a forma da semente eterna. Que lindo, né? O mistério final e a forma da semente eterna. Falamos aqui de uma psicologia semi-esquecida, que é essa terceira fase da vida de toda mulher deusa Deméter. É quando ela se descobre anciã e percebe que uma mulher mais sábia existe realmente dentro dela. E é neste nível profundo da menopausa onde também se originam tantas tribulações, tais como vem a depressão, vem tensão conjugal, vem histerectomia e principalmente quando essa deusa Deméter está muito ferida ou de alguma forma ela não está realizada e quando ainda não está pronta para entrar na segunda grande transição e que consiste na renúncia da mãe fecunda que ela era para seguir adiante até essa nova fase que é a mulher anciã. E quando se encontra inevitavelmente mais próxima desse aspecto dessa grande deusa Deméter, aquela que rege o mundo avernal e a morte, a qual nós denominamos de deusa Perséfone madura, lembram? São fases, né? Mas lembrando também uma coisa, minhas amigas, essa deusa Deméter, mãezona, não precisa se identificar totalmente com a aterradora forma de Perséfone na fase final da vida dela, a menos que seja cometida por uma tragédia muito grande ou uma depressão permanente. Estão entendendo? Então, essa fase, a fase da menopausa, né? Que vem já com um sentimento de estou indo, estou mais próxima da morte, né? Então há uma identificação muito grande com a deusa Perséfone, que é a deusa do mundo avernal, né? Mas essa mulher madura, Deméter, não precisa se identificar tanto, né, entrar de cabeça nessa Perséfone no final da sua vida, tá? Mas, porém, se ela estiver passando por uma depressão permanente ou por uma tragédia muito grande da qual ela não conseguiu sair, possivelmente ela vai entrar de cabeça. Então, no mito, essa deusa, ela se disfarça de velha, né? Nós vimos lá, para plantear a perda da filha Coré. Nesse momento, ela compartilha com todas as outras mulheres essa experiência de perder a fecundidade e a amplia também projetando sobre toda a terra para que possa ser sentida por todos, por todas as pessoas, como uma esterilidade universal. Assim, ela vai mostrando para todos a profundidade de uma raiva, né? A profundidade da sua dor e que pode tomar conta de toda e qualquer mulher
quando essa fertilidade se estanca e quando ela se vê diante de um fato irreversível de que agora é uma anciã, é estéril, né? E pode ser muito, muito doloroso, né? Por isso que nós dizemos que sempre a psicoterapia ela poderia fazer parte da vida das pessoas, de uma mulher, um acompanhamento, né? Para que possa passar saudável por essas fases, possa falar, possa verbalizar, possa chorar, possa gritar lá no consultório, para poder aliviar toda essa carga que nós temos. Então essa dor, essa raiva, né, traz um desnorteamento e muito grande, que pode surgir dessa transição entre a segunda e a terceira fase dessa mulher, que é a deusa Deméter. E também, amadas, principalmente nas mulheres onde essa deusa foi uma presença muito forte, transformou as suas filhas no centro emocional de suas vidas. Aqui é que mora o perigo, né? Porque essas mulheres deusa Deméter, elas acabam, quando elas têm filha, pior ainda, né? Elas acabam se identificando tanto, se projetando tanto, né? E transformam as suas filhas no centro emocional de suas vidas. E fica muito complicado. Se ela consegue atravessar a menopausa sem aflições e sem desespero, ela vai ter uma chance de encontrar o espírito de uma energia arquetípica diferente, que é de uma outra deusa que vem adiante, que é a deusa Hécate. Porque a deusa Hécate, ela foi a mentora de Coré quando ela foi raptada e que ela desceu ao mundo avernal para tornar-se a noiva de Hades, né? Quando ela passa da primeira fase para a segunda, né? Então, a deusa Hécate, essa deusa, essa mulher Hécate, ela realmente ajuda Coré, né? Essa donzela a amadurecer e retornar do mundo avernal, trazendo archotes acesos, né? Trazendo luz. Então, ela ilumina simbolicamente essa jovem mãe que renasce ao abdicar da sua virgindade, ao perder a virgindade, ao casar, ao se entregar a um homem, né? Depois a ser mãe, né? E então essa mulher Hécate, essa deusa Hécate, numa outra performance, é que ajuda então essa donzela a passar por todas essas fases, né? E passar com luz, né? Iluminando simbolicamente, né? Essa jovem mãe que vai renascer ao abdicar da virgindade. Então, passando de uma lua nova para uma lua cheia. É a velha sábia que essa mulher Deméter se torna ao completar todo o seu ciclo. E agora, então, como anciã, uma deusa lunar, que é Hécate, né? E como Hécate, o papel dela é de supervisionar. Olha que coisa mais linda, né? Fiquei arrepiada agora. Então, ao estudarmos esse mito, nós vemos como o ciclo da flor da donzela vai cedendo simbolicamente lugar ao ciclo do fruto da mãe e que agora deve ceder lugar à terceira e última fase do seu ciclo,
quando o fruto se torna semente. Em ambas as transições, existe sempre uma morte psíquica, uma grande perda. Não tem como, né? Então, ambas são, portanto, ocasiões de um certo luto, sempre, sempre, sempre. E nós podemos aqui observar que a menor de todas as coisas, que uma sementinha ou um grão de areia contém dentro de si o universo inteiro. O que essas imagens podem transmitir aos iniciados? A avó que se aproxima da morte é que cada parte do ciclo contém realmente o todo, e assim como o todo também contém a parte. Então, minhas amadas e meus amados, quando no ocaso de nossas vidas morremos, o nosso espírito parte para esse mundo avernal. E os mistérios parecem nos dizer que uma parte de nós vai retornar personificada nos nossos descendentes do sexo feminino. Com certeza. E aí, quando nós falamos da imortalidade, da eternidade, né, que se processa através de todas nós. Então, com essa terceira fase, né, nós encerramos essa nossa amada e poderosa deusa, mulher Deméter. Beijo no coração de cada uma de vocês e vamos firmes, juntas, nos unindo nesses processos pela qual todas nós vamos passando, ok? Talvez a semana eu estou lendo um livro muito interessante, muito antigo e que eu guardei, falei, uma hora eu vou fazer um trabalho sobre ele, Ego Sem Medo, da Chris Griscom, maravilhoso, e que eu estou começando a, então, transformar em algumas lives para todas nós. Vocês vão também gostar muito, ok? Até mais, até a próxima live. Gratidão por todas vocês que me ouvem e que querem aprender mais e mais nesse processo de autoconhecimento, que é o que move cada uma de nós nesse planeta. Namastê.